Muito bem, então no 21º vídeo nós já estamos dando os ajustes finais. Nós vamos criar uma partícula de explosão. Partícula, faltou acento aqui. Uma partícula de explosão para quando a bullet acertar o outro tanque, ou até mesmo acertar qualquer outra coisa. Nós podemos configurar para ela dar essa explosão, né? Partículas dão um visual muito melhor para qualquer jogo, né? Se vocês cuidarem dos jogos que vocês jogam, vocês vão ver inúmeras partículas sendo instanciadas dentro do jogo, desde explosões até poeira, até água. Tudo isso é considerado dentro de uma game engine. Tudo isso é considerado partícula, tá? Aqui na Unity a gente vai aqui em Create, Effects e aí Particle System. Daí vocês vão ver essas bolinhas subindo aqui, né? Isso é que ela já vem pré-programada com uma partícula, tá? Primeira coisa que a gente faz, como de costume, é resetar essa partícula para ela ir aqui no meio, né? E aí ela vai estar, vocês vão ver que essas bolinhas estão saindo para o lado, tá? Bom, aqui então nós temos que começar, vamos puxar ela um pouco para o lado aqui para a gente conseguir enxergar ela melhor. E aí aqui a gente vai ter uma noção melhor de como a gente vai ajeitar essa partícula, tá? O que travou aqui? Por algum motivo deu uma travada ali no... agora foi. Tá. Então nós vamos ter que configurar essa partícula, tá? Nós podemos botar aqui, ó, o nome dela já de Explosion Particle. E nós podemos, inclusive, criar depois uma pastinha. Nós vamos transformar ela em um prefab, né? As partículas sempre são prefabs, para a gente conseguir trabalhar com elas. Mas primeiro a gente vai configurar ela, tá? Então notem que ela tem, por exemplo, 1 segundo de tempo aqui. Ela já está rodando a 60 e tantos segundos, que é de quando eu comecei, que eu criei ela aí. Tem 50 partículas, a velocidade dela vai de 5 até 5, ou seja, ela tem uma velocidade linear. Enfim, e aqui do lado vocês vão ver os parâmetros da partícula. Notem que todos esses aqui a gente consegue abrir e fechar. Então, tem bastante coisa que dá para configurar uma partícula. Porque, claro, ela pode assumir diferentes formas, que nem eu falei. Ela pode ser fogo, ela pode ser água, ela pode ser poeira, ela pode ser folhagem voando, ela pode ser pó, ela pode ser o que a gente quiser que ela seja. Basta que a gente configure, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso numa explosão e não num fluxo contínuo, né? Do jeito que ela tá, ela é um fluxo contínuo. Então a gente pode vir aqui, a duração dela, né, é a primeira coisa que a gente muda. A duração dessa partícula, não sei, eu vou botar aqui 0,3 segundos, é só uma explosão. Pode ser até que seja menos, depois, em todos os casos, a gente ajusta. E a outra coisa é que ela não pode ser um looping, né? Um looping significa que quando ela chega ao fim, ela reinicia. Isso a gente poderia usar se fosse, por exemplo, uma cachoeira descendo, né? Fosse a água descendo, ela ia continuar descendo eternamente, ia ser um looping, enfim. Daí a gente usaria looping, mas para o nosso caso não, ela precisa estourar uma vez, né? Que é o que acontece quando eu dou play aqui nela, e aí depois ela para. Só que como ela não está durando ainda 0,3 segundos, porque nós temos aqui o Start Lifetime. Lifetime é o tempo de vida dessa partícula, tá? Como estava em 5 aqui, ele nasceu em 5 aqui também. E a gente pode colocar, então, aliás, temos que colocar o tempo de vida dessa partícula de 0,3, que é a mesma coisa que a duração dela. Agora, se eu dou um play, ó, ela vai durar esses 0,3 segundos. Ela está emitindo uma partícula, tá? Bom, outra coisa que a gente pode mudar é aqui embaixo no Shape, tá? Ela tem um emissor que a gente pode ver aqui. Esse emissor é em formato de cone, tá? Aqui, ó, cone. Ou seja, todas essas partículas estão sendo emitidas na direção desse cone aqui. Ou seja, não vou ter nenhuma partícula sendo emitida lá para trás, tá? Então eu tenho que mudar essa forma de cone, eu tenho que botar para uma esfera, né? Então as partículas vão ser emitidas ao longo dessa esfera, tá? Como eu tenho rate over time, eu tenho 10 partículas ao longo do tempo, ele está emitindo 2, 3 só ali e está parando, tá? Porque é ao longo do tempo, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso, como é uma explosão, eu preciso trabalhar com bursts, que bursts são... esqueci a palavra agora que traduz isso certo, mas são realmente isso, são explosões. Então a gente vai adicionar aqui uma explosão e a gente precisa configurar o tempo dela,
tá? Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo, eu posso adicionar quantas explosões eu quiser. Explosão de partículas, né? Daí eu estou dizendo aqui que no tempo zero, eu quero que 30 partículas explodam e que tem, enfim, esse ciclo e intervalo aqui são coisas mais avançadas que a gente não precisa colocar agora. Mas eu quero que no tempo zero, 30 partículas explodam. Então, se eu der um play agora, eu tenho uma explosão com 30 partículas, né? Ao 0.3, tá? Porém, isso ainda me parece muito grande, tá? Essas partículas ainda me parecem muito grandes. Então eu venho aqui no Start Size, eu tenho o tamanho 1, né? Eu posso mudar, por exemplo, eu posso colocar que isso seja, ela vai ser constante, ela vai ter sempre 1, né? Tamanho 1. Ou isso pode ser uma curva, tá? Isso pode ser um número randômico entre duas constantes, ou isso pode ser um número randômico entre duas curvas, tá? Por exemplo, se eu colocar uma curva aqui, aqui eu consigo ter acesso a essa curva, tá? Ela pode ser, por exemplo, a partícula pode ir aumentando de tamanho, ó. Então vejam que nem com todas está acontecendo isso, mas enfim, ela vai aumentando de tamanho. Pode ser feito o inverso também, ela pode começar grande e diminuir. Que talvez seja isso que a gente quer. Ela começa grande e vai esmaecendo, né? Ela pode, enfim, talvez aqui seja melhor, deixa eu ver se a gente enxerga melhor. Eu não sei porque que ele não está aplicando direitinho. Mas enfim, aqui começa grande e vai diminuindo, tá? Que é exatamente o que a gente quer, que ela comece grande essa partícula e ela vá diminuindo, né? Talvez temos que diminuir o speed dela para a gente conseguir enxergar isso melhor. Então vamos botar um speed aqui, vamos diminuir, sei lá, para 1. Vamos enxergar, ver se a gente consegue ver melhor isso. Notem que, claro, é pouco tempo, a gente não consegue enxergar direito isso, mas a gente já percebe que elas vão diminuindo. Aliás, desculpa pessoal, desculpa. Esse é o tamanho que ela começa, a partícula, tá? Então aqui ela pode começar variando entre um desses valores aqui, tá? Então ela tem uma variação linear aqui. Esse é o tamanho dela quando ele começa. Aqui embaixo nós temos o Size over Lifetime. É aqui no Size over Lifetime que a gente controla o tamanho da partícula no tempo de vida dela, né? Então aqui sim, se eu mudar e colocar isso daqui, ela vai, agora sim, ela vai começar grande, ó, ela começa grande e termina. Desculpa, eu me confundi lá em cima. Lá em cima é só o tamanho que ela começa. Aqui embaixo é o tamanho que ela tem ao longo da vida dela, né? Então a gente pode mudar aqui também para ter uma explosão. Ó, ela começa grande e some, né? Então isso está parecendo bem mais uma explosão, tá? Podemos até diminuir talvez um pouco o tamanho da esfera aqui, né? Se eu botar o raio dela, por exemplo, 0,7, né? Eu tenho uma explosão um pouquinho mais concentrada. Parece ser um pouco mais de acordo com uma explosão mesmo, né? E aí, última coisa, claro, vocês podem ver que tem muita coisa aqui que a gente pode mudar, tá? As partículas são bem customizáveis, tem um monte de coisa para fazer nelas, mas vamos nos manter pelo básico. O básico vocês sabem que aqui tem partículas e as coisas principais que vocês podem mexer nelas, tá? O Play on Awake, por exemplo, tem que ficar sempre ligado, porque ele diz que quando eu crio a partícula, ela já roda, né? Então é isso que a gente precisa. Quando eu instanciar a partícula da explosão, eu preciso que ela rode já. Bom, então vamos só mudar mais uma única coisa aqui, que é o Color over Lifetime, né? Então eu quero que ela mude de cor ao longo da vida dela, né? Então deixa eu ligar aqui. E aí a gente muda a cor. Por exemplo, ela vai começar... deixa eu mudar aqui. Aqui em cima é o alfa e aqui embaixo é a cor. Então essa cor, essa explosão pode começar vermelha, né? Bem vermelhona, o fogo iniciando. E aí, no final, ela vai terminar, sei lá, mais amarelada, né? Então ela vai terminar um pouco mais amarelada no final, né? Mais pra cá, aqui. Tá? E aí aqui é eu posso botar isso um pouco mais pra cá até, pra lá. Mudar mais aqui pro meio. Opa, Ctrl Z.
Ela mudar mais aqui para o meio. E esse é o alfa, então na medida que ela pode ir ficando transparente também. Ó. Tá? Vamos ver se está ok. Ó, tem uma explosão razoavelmente interessante. Não vou ficar ajustando ela mais fina que isso, para a gente não demorar demais aqui nesse vídeo. Tá, agora eu vou então botar na pasta dos prefabs, ou posso até criar uma nova pasta chamada Particles, porque depois eu posso ter uma partícula para quando eu atiro, né? Pode sair do cano, uns respingos aqui, uma fumacinha, pode ter uma explosão quando a bullet explode, daria para colocar um rastrinho de fumaça aqui atrás do tanque, conforme ele vai andando, né? Dá para colocar quando a gente pega os pickups, né? Eles saem uma fumacinha, mostra que eu peguei, né? Isso tudo é feedback que a gente dá pro usuário, para ele saber, para reforçar as ações que aconteceram, né? Bom, então essa partícula aqui agora eu transformo ela num prefab, né? Colocando ela aqui dentro. E essa aqui eu posso tirar daqui, senão quando começar o jogo vai ter uma explosãozinha aí que a gente não vai saber nem de onde veio. Tá? Bom, e aí eu preciso colocar isso aonde, pessoal? Eu preciso colocar isso lá na nossa bullet. Cadê a bullet script? Aí aqui eu preciso criar uma variável do tipo public, do tipo particle system. Particle system. Cadê você? System. Deixa eu botar em maiúsculo que facilita a minha procura. Do tipo Particle System, tá aí ela. Nós vamos botar Explosion. Ou Bullet Explosion, para ser mais preciso. Vai que a gente coloque uma Explosion em alguma outra coisa depois. Essa é a Bullet Explosion. Tá? Bom, daí quando a Bullet... Aliás... Deixa eu me lembrar onde eu coloquei isso. Ah, a gente colocou... Tá, a gente colocou aqui no player, né? Mas ela pode colidir com qualquer coisa e explodir, tá? Então, a gente não precisa checar se é o player 1, se é o player 2 ou se é alguma outra coisa, tá? Quando ela colidir com qualquer outra coisa, ela pode explodir. Então, pode ser antes do Destroy Game Object, tá? O que a gente faz aqui? A gente faz um instantiate, tá? A gente vai instanciar, então, essa bullet explosion no lugar onde ela está mesmo. Então a gente pode colocar transform.position, né, que ela vai pegar o local onde ela está, né, onde ela está ocupando, a bullet está ocupando no momento. Então transform.position e transform.rotation. É a mesma coisa que a gente usou para instanciar a própria bullet lá no script do player, né? É o mesmo código, é um instantiate para instanciar essa bullet explosion aqui, tá? Vamos salvar esse script e aí, opa, botão errado. Sai para lá. E aí a gente agora tem que só instanciar ela dentro da própria bullet, né? Então vamos pegar aqui no prefab, lembrem de pegar isso no prefab. Tá? Vamos abrir aqui o prefab. Só um minutinho de terminar aqui. E aí na nossa bullet, nós devemos ter agora no script aqui, tem um espaço para bullet explosion, tá? Então vamos jogar esse explosion particle aqui. E agora quando a gente atirar com os tanques, ele deve instanciar uma explosão onde quer que ela exploda. Vamos testar. Vamos lá. Ó, explodiu. Está funcionando a nossa partícula, tá? Só tem um probleminha, deixa eu ver se vocês detectam esse probleminha, né? Vamos colocar um tempo maior para a gente brincar aqui, para poder enxergar esse probleminha. Vamos botar de volta 30 segundos. Opa, 30. E vou tirar o Maximize on Play. Aí vocês conseguirão enxergar melhor do que eu estou falando. Vamos lá, vamos atirar bastante para gerar bastante partículas. Ó, tô fuzilando o meu tanque ali, né? Percebam que ele instancia então um Explosion Particle, um clone, né? E ele fica na memória. Olha, se vocês olharem aqui na Scene View, vocês vão ter
todos os particles que foram criados aqui. Ou seja, da mesma forma como a gente destruía a bullet, nós precisamos destruir a nossa partícula que é criada aqui, tá? Para nossa sorte, a gente já criou um script genérico, lembram dele? O Timed Object Destructor, que ele destrói qualquer coisa depois de tantos segundos. Então é só a gente colocar esse Timed Object Destructor na particle, na explosion particle. Aí ele deve ir para cá, aqui embaixo, e aí a gente coloca time to destroy. Então, como tem 0.3 segundos essa partícula, nós podemos destruir ela depois de 1 segundo. Já vai ter dado tempo de tudo que tinha para acontecer. Ó, daí ele já destrói ela ali e vai liberando espaço na memória para não ficar com essas partículas na memória. Ok? Então esse vídeo vai ficando por aqui e fica como tarefa para vocês construir outras partículas para quando o tanque atira, fazer uma fumacinha saindo aqui, e quando a gente pega o picape também, fazer algumas estrelinhas, alguma coisa aparecendo aqui também, tá? É só ir mexendo e entendendo como funciona esses critérios aqui. Caso vocês precisem de ajuda, lembrem-se que pode clicar aqui no Open Reference. Então ele vai abrir na documentação, ele vai abrir e mostrar para vocês o que é cada coisa aqui. Se vocês entrarem no... Cadê aqui a opção? Aqui tem os módulos do Particle System, né? Ele vai mostrando o que funciona cada um deles, né? Aqui tem todos eles, certo? É só ir explorando na documentação. E esse vídeo fica por aqui. Até o próximo.